Boa tarde. Porque ele tá olhando lá pra mim, tipo, começou. E vocês estão comigo de novo. Vai ser a última semana, gente. Vai acabar. Semana que vem ela tá aqui, ó. Vamos lá. Não, imagina. Não, pô, legal, né, o nosso tema, né? Ela deixou a gente com um presente. Vamos lá. Dai de graça o que de graça recebestes. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus. Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Vamos fazer a prece. Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão, neste momento, solicitamos o seu amparo ao irmão Leon Denis, nosso mentor desse estudo. Pedimos que auxilie na expansão de nossas consciências, que possamos estar cada vez mais intuídos e sustentados por este estudo, mudando não só o nosso pensar, mas principalmente o nosso agir. Que Joana, nossa mentora, possa nos amparar e ficar conosco até o fim. Graças a Deus. Essa passagem é boa, né? Essa coisa de cobrar, de não cobrar, né? Isso é uma loucura, gente. Tá claro aqui? Vocês acham que tá claro? Não, tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Oi. Vamos lá. Então foi justiça e responsabilidade, a gente foi pra justiça, a gente falou pra caramba de justiça. Todo mundo viu, leu os capítulos? Conseguiram ler o Depois da Morte? Aí a gente parou nessa aqui, aí tem esse aqui que eu não vou ler. Qualquer coisa a gente lê depois de novo, mas também está no capítulo, é uma passagem. Aí a gente vai entrar num que é bem legal, que faz parte da justiça, né? Vamos lá. O problema do mal. Mal. Doutrina das reencarnações. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades e dos caracteres. Dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida. Resolve o problema do mal. Pronto. Acabou. Viu? Acabou a aula. Leon Denis. Eu falei pra minha amiga, né, eu tava falando com ela hoje, assim, mandei no grupo, gente, eu tô completamente apaixonada pelo Leon Denis. Ainda bem que ele é desencarnado, que ia dar problema. Aí eu falei, pô, eu queria participar de uma mesa de discussão. Eu, Leon Denis, Kardec, eu fui escolhendo vários, né, Jung, aí botei Renoir junto, né, porque tem que ter arte, né? Imagina só que loucura. Hã? Pois exatamente. Mas homem, a gente ficar se apaixonado não dá certo, não. Melhor mulher pode. É por meio dela que a ordem sucede à desordem. Ah, isso é fantástico, olha só. É por meio dela que a ordem sucede à desordem. A luz se faz no seio das trevas. Desaparecem as injustiças. As iniquidades aparentes da sorte se desvanecem para ser substituídas pela lei máscula e majestosa da repercussão dos atos de suas consequências. Então, tudo que nos acontece, tudo que acontece, não só na nossa vida, mas nas outras pessoas, nas que estão à nossa volta, né? Até na parte que a gente olha assim, é tão desigual, né? Às vezes você vê pessoas com muita saúde, outras com tão pouca saúde, com muito dinheiro.
outras com tão pouco, com muitas oportunidades, outras com tão pouco, e assim, né, com muita inteligência e outras com tão pouco. Parece, né, injusto, né? Mas aí vem a nossa doutrina, que a gente é agraciado, como eu falei, né? A gente tem essa possibilidade, Deus nos proporcionou isso por nosso próprio merecimento, vontade e busca, certo? A gente caiu aqui, já não deve ser de agora, essa busca nossa, né? E aí a gente tem a possibilidade de entender que o que é o mal? Aí eu viajei, né? Fui ver um monte de palestra. Vida Luzia, Vida Lucelena, Vida Anete. É impressionante, né? Cada um tem uma opinião, tem a parte toda, né? A nossa parte da nossa doutrina, que nos traz uma parte da gente refletir, né? O que é o mal, o que seria o mal. Aí eu peguei e fiz assim, mandei uma pergunta para várias pessoas. Perguntinha filosófica, assim. O mal existe? E aí, quem vai responder? Depende. Depende de quê? Não? Você acha que o mal não existe? Ausência? Mas a NET fala sobre isso. Ela falou assim, ausência? Mas se tudo tem Deus, Deus está em tudo, não pode ser ausência. Não é ausência de bem. Desconhecimento. Ignorância. Ignorância. Ela bota isso. Ela botou assim de uma forma bem... se vocês quiserem ver essa... É pequenininha. Acho que é 20 perotos. Ela falando sobre o bem e o mal. Mas ela foca bem no mal. E para entender, né? Para a gente entender o que é o sentido dessa problemática que a gente foge tanto, né? Que todo mundo tem medo, né? Que fulano é mal, né? A gente tem um medo horroroso do mal. Mas a gente não para e pensa. O que é o mal? O mal existe? O mal está onde? Se o mal existe, o mal é o quê? É a ausência de Deus? Alguém viu aquele filme A Cabana? É forte aquele filme, né? Eu não li o livro, então eu vou falar como no filme, porque eu não sei. No filme tem uma parte que ele chega e pergunta para Deus, né? Que é aquela moça, né? E ele fala, mas ele fala que ele está sempre, ele está em todos os lugares. Mas você estava naquele momento que aconteceu, né? Com a minha filha? Tava. Mas como é que você deixou isso acontecer? Como é que Deus deixou? Aí a gente entra no quê? Nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente fizer. E ele sabe que cada um de nós está num... E aí a gente sabe que não existe injustiça. E aí como é que você lida com uma notícia dessa garotinha? O mal existe ou o mal não existe? Hã? Sim. E essa atitude dele, mesmo que ignorante, vai gerar uma consequência, que é a justiça. Então não tem jeito, né? Então, existe. Não existe? Eu também acho. Eu acho. Existe quando não tem o conhecimento. Quando não tem o conhecimento do bem, quando eu não entendi o processo, ele acaba acontecendo. E aí vai vir algo reparador para que eu possa refletir nas minhas atitudes. E aí sim a gente olha aquela outra que a gente acabou de ler e entende esse processo que a gente passa evolutivo de a doutrina das reencarnações. Cada reencarnação minha, cada situação que eu venho passando, é quase que... Aí eu não posso pôr, é um acerto de contas. Você acha que você vai pagar cada erro que você cometeu na sua vida, igualzinho como você cometeu? Se eu era ignorante. E eu não era ignorante quando eu fazia? Eu não sabia. Quando a criança... Não. Vou assistir. Uhum.
Exatamente. Isso é muito interessante. Paulo de Tarso, exatamente. Ele era mau, gente, Paulo? Porque se a gente for olhar, vamos esquecer o nosso amor por ele. Vamos esquecer o nosso amor por Paulo. Vamos esquecer quem ele é. Vamos pegar ele como um sacerdote, uma história que vieram contar pra gente. Olha, esse cara fazia isso, isso, isso. Ele assassinava, ele fazia não sei o quê. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, muito mal. Cruel. Na verdade, que ele tinha elegido, exatamente. E a gente, exatamente. Então, olha só, não é para a gente pensar. Será que a gente não tem que ver também, não tirando a responsabilidade, vejam bem, a gente não está tirando a responsabilidade, mas quando a gente julga os outros, uma atitude cruel, que é cruel, a gente vê uma atitude como a própria garotinha do filme, é uma atitude cruel, mas como é que eu vou julgar aquele cara? Se ele não sabe, se eu não sei como ele foi educado, as coisas que ele passou, os valores que ele tem dentro dele. Aí a Luzia me deu um exemplo assim, pá! Próprio Jesus, na cruz, ele pede para quê? Aqueles que estavam fazendo mais mal para ele, né? Mal. Ele pede o quê? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Era o quê? Peraí. Ó, então aí, quem foi que me falou ainda agora? O amor cobre. Claro, eu faço uma transição de entendimento, porque olha só, se eu não saber, vem cá, você tem uma criança, tá certo? A NET usa isso de exemplo. Uma criança que não sabe uma coisa que ele não pode fazer aquilo, que é feio. Ah, vamos supor, bater no amigo. Ele não pode bater no amigo, mas ele não sabe, ele vai lá e bate. Você vai lá e fala para ele, você vai fazer o que com ele? Você vai bater ou você vai ensinar? E aí ele já vai, aí ele vai começar a aprender as coisas e aí sim ele vai começar a agir sabendo que não é legal ele bater. Por que não é legal? E aí ele começa a tomar consciência daquilo ali. Quando eu não sei, eu vou lá e faço, eu não tenho como brigar. Eu tenho que puxar ele e falar, olha só, tá feio, não é assim, não é por aí que você tem que fazer, não é? Não é assim que a gente faz com a criança? Quando nós não sabemos, é exatamente assim que Deus faz com a gente. Ele nos dá a possibilidade. Lembra que eu contei o fato do filho de uma amiga minha? Que ele teve um problema nessa encarnação, que ele era piloto de avião. Vocês lembram? Então, na psicografia veio que ele matou dezenas, e assim, milhares, foram muitas. Porque naquela época você matava 2, né? Matava logo 1000. Então, era assassino, né? Até porque eu acho que todo mundo era, né? Se bobear, a gente também. Mulher, tava tudo matando. Então, era normal. Então, assim, ele veio com essa necessidade de se reaver, se reajustar. Só que, como é que foi? Foram 20 mil que vieram matar ele? Sei lá quantos ele matou? Não, ele teve um problema. Ele teve o problema, ele passou por uma necessidade, ele entrou num processo até de depressão, porque ele ficou com muito medo, ele era jovem, ele podia não mais fazer aquilo que ele amava, ele correu um risco imenso de realmente ficar impossibilitado de voar. Então, foi um período de muita instabilidade emocional, foi uma tortura mesmo. E aí que ele voltou a frequentar o centro espírita, né? Qualquer que seja a religião dele, ele voltou a frequentar, ele procurou novamente Deus, ele foi, é como se aquilo ali fosse assim, vamos ver, tem algo mais, você está dormindo. Então, olha a diferença. Você vê como a gente, não é bem como, porque a gente tem a justiça, aquela olho por olho, dente por dente, não é, para Deus não, ele quer que a gente aprenda, ele só olha para a gente com olhar de amor. As provas só ficam duras para nós porque a gente teima em continuar igual. A gente é. Não, tudo bem, Paulo se iluminou, ok, mas também está sob a lei não matarás. Como assim? É para todos. É. Né? Justiça para todos. Sim. Ele está sob essa lei. Sim. Cristão, tornando-se cristão, sabe?
Olha, se reajustar, vai acontecer. Mas esse reajuste será de acordo com a minha compreensão e o meu trabalho. Quanto mais amor eu der, por que eu vou ter a necessidade de morrer 1000 vezes? Porque eu matei 1000 se naquela época eu não sabia. A justiça divina, ela é muito mais... exatamente, ela tem noção, ela não nos julga assim, tipo, eu sei. Não, ele vem com amor, ele vem nos dando oportunidades, é diferente. A gente passou por... Não, olha só. Se há ignorância ao mal, não. No mal é um processo de ignorância. Mas nem sempre o ignorante é mal. Tá? É um processo. Eu posso passar por aquilo ali. É o meu livre-arbítrio. Eu escolher o caminho. Não, de forma alguma, de forma alguma. São os processos, por isso nós somos todos diferentes, cada um está num patamar, cada um está numa história. Porque para mim, alguma coisa vai ter um chamamento, alguma coisa ainda me arrasta. Para você já não, você já está lá, já está num outro processo. É o livre-arbítrio, isso é fantástico. Porque aí você vê que a trajetória, ela é individual. Cada um foi feito individual, não há um igual ao outro, não tem história igual ao outro. Eu posso usar de vocês, eu posso usar uns exemplos, eu posso me trazer mais conhecimento para mim através dos exemplos. Mas a minha história, a minha vivência, as minhas experiências são só minhas. E o despertar vai ser, de repente, uma que em você não vai ser e a que foi no seu, para mim, não seria. Uhum. Era incorreto para ele e ele prejudicava uma pessoa. Mas tem um outro personagem que ele, em oportunidades de melhorar, ele sempre continua fazendo o mal. É muito interessante isso, porque a partir daí, essa pessoa não tem ignorância. Tem a ignorância. Ele ainda não conseguiu. Claro, ele não consegue entender. Olha só. Vamos botar ali, todos os apóstolos. Eles não. Sim. Sobre a forma como aquilo te atinge. Você ainda está testando aquilo ali. A criança, ela faz isso o tempo todo. Ela te testa. Hã? O cara que... exatamente. E tem uns que não vão fazer 30 vezes. Que é exatamente o caso que você falou. É igual os apóstolos, eles estão ali com Jesus. Uns entendem e não precisam da vivência. Vamos botar Tomé. Tomé tem que ver. Por que ele tem que ver? Por que ele não acredita sem ver? Por que ele cria aquela... Porque cada um de nós está, mesmo vivenciando a mesma experiência, mesmo às vezes tendo até mais oportunidades que outros, a gente desperdiça. Você quer ver? Um monte de gente que vem à casa espírita, um monte de gente que vem assistir cursos, assistir palestras, não faz mudança nenhuma na vida. Aí tem um cara que vem a uma palestra e muda a vida dele inteira. Volta. Então, vamos lá. Como ele não impede, a gente não acredita. Vamos lá. Deus é tudo, certo? E você entrega a sua vida na mão desse ser? Você entrega. Porque você ainda não confia. Por isso é a sua questão. Porque quando eu entendo que tudo que ele me faz é o melhor para mim, e porque eu vou passar pelas experiências que eu preciso para eu despertar, e eu aceito, a maioria das vezes a gente não aceita. A gente não tem compreensão ainda para entender isso. Eu não estou falando que eu aceito todas não, tá? Eu também tenho esse processo. Então, a gente não tem compreensão ainda para entender e entregar-se a Deus dessa forma.
No dia que a gente vê, a gente não questiona mais as coisas, porque a gente entende exatamente o que é justiça. Então, pode ter um caso aí de justiça entre a menininha e o cara, não que tenha sido correto. Não é isso. Ele vai responder, ele vai ter consequências. Aí, tudo que eu fizer, ela até colocou, eu vou até ler para vocês, ela colocou assim, a Luzia. Peraí. Ela tá falando aqui, ó. Eu botei assim para ela. Eu botei. Para você, o mal existe ou não? É ela. Essa é fácil de responder, mas a dificuldade é perceber que não sabemos o que fazemos. Não sabemos. Aí é que está. Quando isso acontece, é a ignorância. Esse cara, ele não sabia. Ele não tinha noção exatamente do terror, né, que ele estava causando. E principalmente a ele. E Deus estava onde? Deus estava ali. Se ele é onipresente, se eu questiono isso, eu não entendi. Se ele é onipresente, ele está onde? Em tudo. Se ele é onisciente, ele é o quê? Ele sabe tudo. Então, ele sabe. Só que ele me cria para que eu cresça através das minhas experiências com a minha vontade cada vez maior. Então, eu vou caminhando conforme a minha vontade, tá certo? A minha ignorância, ela vai se esvaindo, né? Conforme eu vou aprendendo e vou caminhando e vou em busca de me conectar cada vez mais com Deus, cada vez mais com o universo e cada vez mais com o todo. E o todo é tudo. A todas as pessoas, é fazer parte desse núcleo imenso e infinito. Quando eu não consigo compreender isso, eu ainda estou desidentificada, acontecem essas coisas. Aí as experiências vêm para quê? Para me despertar. Ele não tinha essa noção de Deus. Entende? Você está conseguindo pegar o que eu estou falando? Quando a gente... Deus está ali. Ele vai deixar eu fazer todas as porcarias que eu quiser. Sabe por quê? Porque ele falou para mim que eu tenho que aprender com as minhas próprias pernas. Ele vai me dar o quê? Sempre. O que o pai dá para o filho? Um pai amoroso. Todas as oportunidades para ele. Um pai amoroso que quer educar e tem amor, ele dá as oportunidades, mas ele não fica segurando o filho. Certo? Você vai cair daí, você vai cair daí. Aí você vai lá e tira a primeira vez, você vai cair daí, cara. A segunda, você deixa cair. Eu faço isso. Porque ele está precisando cair, porque ele não está ouvindo, gente. Aí cai, machuca e de repente ele aprende. Às vezes não aprende. O meu é desses, não aprende. Então, assim, meu Deus. Então, Então, depende de quem? É da minha vontade. Deus, ele só vai fazer o quê? Da oportunidade. Sustentar. E quanto mais... Aí, a gente está falando do lado desse ser que não tinha compreensão, tá certo? De Deus que deixa acontecer. E aí, às vezes, a gente questiona onde é que estava Deus nessa hora? Né? Quando uma criança morre. Aonde está Deus? Eu não vi. Totalmente errado. Mas ontem foi muito interessante. O diálogo dela com Jesus, exatamente ela falando para ele, eu não creio no seu Deus, porque ele permitiu que eu passasse tudo que eu passei. Porque a gente tem essa coisa de vítima e aí... Responde exatamente para ela. E ela falou, por que ele permitiu ser isso? Ele falou, porque as pessoas têm liberdade de escolha. Ele usou liberdade. Liberdade de escolha. Porque aí eu aprendo. Aí o mais interessante é o que vem depois, que ela entra numa discussão com Deus. Blasfema. E ela fala, me dá um sinal se você existe. Aí passa, ela encontra uma menininha e a menina começa a conversar com ela e conta que ela nunca se sente sozinha, porque ela sente que o irmão dela que já morreu está cuidando dela. Olha só. E não sei o quê. Aí a Maria fala assim, mas quem está cuidando de mim? Ela, quem você ama muito? Aí ela fala, meu pai. Olha só, muito interessante, a gente tem que expandir. A gente não pode ver as coisas como assim, com um olhar. Aí a gente volta para Leon Denis. O que ele faz com a gente? Ele faz a gente expandir, sair do nosso mundinho pequeno. Quando ele joga essas coisas para a gente pensar, ele joga para você o problema do ser, o problema do mal. O que ele está trazendo para você? Ele está desmistificando tudo. Ele está trazendo para a nossa consciência. Olha só, quanto mais rápido você se iluminar, menos doloroso será. Certo? Quanto mais eu entender todos esses processos, mais fácil eles se tornam para mim.
o aprendizado, tudo é para que eu possa continuar o meu processo de quê? Evolução. É só isso, só isso, só isso. Eu sei que tem horas que, como a gente não tem compreensão, é difícil aceitar certas situações. É muito difícil. É muito difícil. Eu até, essa semana, eu passei por uma experiência que eu fui muito forte. Foi assim, meu Deus, eu nunca... são coisas que eu, como mãe, sempre fugia. Eu acho que eu vou tentar fugir... acho não, né, que eu não fugi mais. Eu freitei. E teve um caso de um desencarne de uma criança e que nós fomos no enterro, né? Eu pensei muito em ir, se eu ia, se eu não ia. E aí eu falei assim, não, eu vou, preciso ir. Aí, mas eu preciso ir. Era 3, deu 2 da tarde, eu falei assim, porque essas coisas acontecem comigo, tá? Pá, na hora, assim. Aí deu 2h15, eu falei, vou. Aí eu vi que dava para eu ir rápido, fui. Aí quando eu cheguei lá, né, eu estava meio perdida, não sabia onde era. Aí, quando eu desci do carro, eu dei de cara com o pai e com a mãe. E a avó. Aí eu pensei, era para eu ter vindo, gente. Não era? Aí eu dei de cara com ele, ele fez assim, nossa, eu não acredito que você está aqui. Nossa, eu estou muito feliz que você está aqui, muito obrigada que você está aqui. Aí eu abracei aquelas pessoas, e assim, sabe que você sente algo assim, que dor é essa? Aí eu fui andando com eles. E aí ele pegou a minha mão e falou assim, vem aqui do meu lado, irmã. Eu falei, vamos. E aí fui indo. Quando chegou lá, as pessoas todas chegaram até eles, né? E aí veio aquele outro medo, né? Como é que eu vou entrar e ver o caixão? Pequeno. Aí eu fiquei, como é que eu vou fazer isso? Meu filho tem 4. Mãe, eu pelo menos associei rápido. Não sei. Não, é a Joana. Ah, é? É. 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 Então foi forte. É. E aí quando a gente... Aí a minha amiga que estava comigo, né, daqui também, ela fez assim, eu não tenho coragem de entrar, Tati. Aí eu fiz assim, eu acho que eu também não tenho, eu vim preparada para não entrar. Aí ela assim, eu não vou entrar. Quando eu vi, eu estava lá dentro. Não sei como é que foi. Eu sei que eu estava de frente e, assim, fiquei de frente para o caixãozinho, né. Naquela hora, acabou tudo em mim. Não tinha sensação de... medo, não tinha revolta, não tinha nada disso. Eu só conseguia olhar para aquele caixãozinho e eu não sei se ela devia estar muito amparada, o ambiente estava muito amoroso, tinha várias pessoas daqui foram, a Iraci foi, e você sentia que estava uma coisa assim bem envolvida, e aí você acha que você vai ajudar, né? A gente é muito tolo. A gente fez uma musiquinha, né? Porque ela era da evangelização. Era, não, é da evangelização. E aí, o pai fez uma prece. Eu queria ter gravado. Mas eu gravei, né? No meu coração, na minha alma. Foi algo... Vocês veem a gente falar, ver aqui palestrante, a gente fica, acha maravilhoso. A gente sabe de nada. Nada como a experiência. Por isso que Leon Denis é demais. A experiência, ela arrebata a gente. Ela tira a gente da zona de conforto. Ela faz com a gente assim, olha para o todo. Sai do seu mundo. E aí, naquela hora, aquele homem, gente, eu fiquei impressionada com tudo que ele falou. Ele parecia que ele estava dando a maior palestra que eu já vi na vida. Ele estava maravilhoso, ele estava numa fortaleza, numa entrega, e as coisas que ele falou de aceitação, de entendimento, foi o que aquilo? Foi Deus ali. E Deus não estava ali? Onde estava Deus? Exatamente ali, na morte. Onde a gente tem mais temor, né? Onde a gente não quer nem pensar, olha eu que não queria ir. E aí, quando eu vivi aquilo tudo e a gente fez a prece, a gente cantou a música de Francisco, que foi um momento lindo, porque todo mundo sabe a prece, né? Então, foi muito envolvente. A gente foi embora, né? E aí, aquilo ficou na minha mente, assim, tipo... A gente não tem que temer mal algum. A gente tem que entender, porque não há injustiça, porque se eu achasse que havia injustiça, eu estaria ali como? Revoltada, chorando, maldizendo, virando as costas.
Por isso que o estudo, ele nos liberta da ignorância. E é isso que a gente veio fazer nesse planeta. Nos libertar da ignorância, que é ela que nos aprisiona, e é ela que faz a gente cometer os processos de mal que existem, se eu quiser. Porque eu posso me comprazer. Não na maldade, né? Tem gente que gosta disso. Porque ele ainda não conseguiu entender. Eu voltei? Não, eu tinha voltado. Ele não conseguiu entender qual o processo real que eu vim fazer aqui nesse plano. O que eu vim fazer aqui? Eu vim me desvencilhar da dor. E para eu me desvencilhar da dor, para eu me tornar um foco de luz, uma potência divina, eu preciso deixar de ser ignorante. E ignorante é no sentido do quê? Das experiências, do saber, de me identificar com o Pai, que é todo amor, sempre, não importa o erro que você cometa. No ano passado, a gente deu o livro Sexo e Destino, e aí no início do livro tem uma prece que é muito linda, e ele fala exatamente disso. E aí no final tem assim, uma parte assim, não se esqueça, porque e se você errar, lembre-se, você tem o maior advogado do mundo, Jesus. Ele sempre vai te defender. Então, assim, é por isso que não tem por que ter espaço para culpa, para medo, arrastando coisas que a gente cometeu, erros que a gente mesmo se julga, se condena, se compraz e fica vivendo uma vida de vítima, né, de culpa, que não é para isso. É para eu entender, opa, por que eu fiz aquilo? O que tem dentro de mim que ainda me faz cometer algo que não é muito legal, que eu já não sei. Tenho um entendimento que aquilo é ruim, mas ainda faço. Porque se eu ainda faço, eu ainda não compreendi, não internalizei a lição. Fala, Venâncio. É informação. Exatamente. Colocou muito bem. O que está fora das leis, daquelas... A gente percebe isso na gente, e aí a gente se propõe a mudar. E aí a gente cai de novo. Mas você não quer cair, mas cai com a consciência de que você não quer. É porque você ainda não internalizou, exatamente como ele botou. Olha só, e aí, porque você ainda está aprendendo. E aí a gente tem que ser amoroso conosco, severo às vezes, que para tipo, ó, chega, tá bom? Brincadeira acabou. Até porque eu sei a consequência que vem depois. É igual fumar, gente. Eu já sei que me traz uma doença. Eu já sei que pode... E olha só, mas o fulano fumou... Eu não sei se foi para vocês que eu falei. O cara fumou até 96 anos. Mas e a próxima? Esse é o perispírito. Então, a gente precisa entender que a gente está fazendo... Tudo que eu fizer, mesmo na ignorância, tem consequência. Agora, a consequência ela vai vir conforme eu agir na próxima, conforme eu me abrir para o mundo. Porque posso ter um entendimento, como o Paulo teve, que foi, claro que era um espírito já evoluído, que já tem todo um processo, que já tem toda uma trajetória, mas que eu posso fazer processos de iluminação e esses processos me ajudarem a me livrar desses deslizes, né? Vamos botar assim. O que vos parece o mal nada mais é que a ignorância do bem. Isso aí é a palestra da NET. O mal é isso aqui foi Calil Gibran, é a Lucelena. Ela vicia, não vicia? É uma coisa horrorosa. É um vácuo, um vazio, onde o bem ainda não dominou em você. O homem que tem um vácuo, onde a virtude ainda não foi conquistada. Eu achei bonito, ainda não consegui refletir muito sobre esse vácuo. Mas eu acho que são coisas que a gente precisa parar e pensar. Eu mandei para tanta gente essa pergunta, você acha que o mal existe? Vocês não têm noção de quanta coisa eu li. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre. Então, isso aqui, eu preciso ter esse entendimento, olha só. O mal, a dor, o sofrimento. O que é isso? Porque se eu não faço esse entendimento, eu me revolto cada vez que cada uma dessas situações acontece na nossa vida ou de alguém que a gente ame. Aí eu vou viver como? Insatisfeita, vitimizada, reclamona, infeliz, vítima das circunstâncias. A gente sabe que não existe isso. Se eu entendo e conseguir fazer exatamente o entendimento desse processo que Deus é meu Pai e que eu entrego a minha vida nas mãos dele, então eu aceito tudo. E tudo é tudo. A dor, a felicidade, a tristeza, né? Tudo.
Eu acho que é aquele processo mesmo de você, exatamente. Uhum. É. É, sim. Porque você vê, o que são as pessoas que têm o vazio existencial? Quando você tem um vazio, uma coisa assim, parece que tá oco. É uma sensação assim que você. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Eu vou passar a minha vida. Aí sabe aquelas pessoas que ficam. Eu tive essa fase na minha vida. Que do nada eu ficava triste. Aí minha amiga. Tinha uma amiga que tinha o mesmo processo, mas ela não se aprofundou. Aí ela assim. Eu também não estou bem hoje. Eu falei, pois é, não sei uma angústia. Ah, não sei. Eu não vou fazer porcaria nenhuma que engrandecesse a minha alma. A gente precisa sempre lembrar quem somos nós. E aí a gente vem pra cá e se identifica com o quê? Com a matéria, com o mundo, com as coisas que eu preciso pagar, viver, ter. E esquece da nossa verdadeira essência. E aí vem essas situações todas, o mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre. Tem forçosa razão de ser. São o chicote. Isso aqui, Leon Denis. Né? Gente, olha só. O chicote. A espora, que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Porque é exatamente isso que a gente precisa. Ó. Chicote e espora. Porque pelo amor, eu falo pro Pedro assim, vai escovar o dente, Pedro. Vai ser pelo amor ou pela dor? Porque ou é botando ele em cima da pia, escovando o dente, ou ele vai na boa. Aí ele fica assim, não, é no amor, é na dor. Ele fala, é na dor. Eu falei, então vamos na dor. Eu vou pegando ele assim, não, mãe, é no amor. Eu falei, tá bom. Então, pô, bem melhor no amor. Mas a gente escolhe o quê? É a maioria na dor, tá? Maioria na dor. É na marra que ele vai escovar o dente. Ele não quer escovar o dente. Aqueles 4 anos. Então, ele vai olhar na hora e vai dizer assim, já fiz. Eu já fiz isso. Ele é danado. É. Ele ainda vai olhar e vai fazer assim. Depois ele esquece. Não, porque não, a criança ela é muito agora. É tipo, ontem eu mostrei pra você. Você lembra aquela boca? Lembro. Mas você não quer escovar. É assim, nesse estilo. É. Exatamente. Mas a gente é o quê? Criança. Ô, Tati, esse vácuo, esse vazio, dentro desse vazio existencial, vazio da moral. É do entendimento mesmo. Ela coloca bem assim, ó. O homem ainda, peraí, é um vácuo vazio onde o bem ainda não dominou em você. Porque nós vamos ser dominados. Nós vamos ter ele de uma forma. Porque quando a gente se identificar completamente com o Pai, a gente fizer esse processo. Não, espíritos eu acho que a gente já sabe. Não sabemos, mas ali naquela frase, Uhum. quando você percebe isso em você, esse vazio vai se Eu acho que quando você vai. preenchido. Isso daí, assim, é aquele negócio da atenção. E quando a gente, você não tiver esse vácuo também, ela coloca como assim, que a gente não se dá atenção. Não. Você sentiu isso? O que é isso? É. É o que a Luzia fala. É experiência, exatamente. Por isso que eu falei que a gente. Você vai deixando no vácuo e as coisas vão aumentando cada vez ali. Porque você Não dá atenção. Você acha que não dá, não dá. Você vai, eu tô com uma coisa assim, vou comprar umas coisinhas pra mim. Né? Vou me agradar, né? Sei lá como é que se fala. Vou lá. Vou pro salão fazer meu cabelo que eu vou voltar feliz. Gente, que boa isso faz bem, não. Mas isso faz muito bem, a gente se cuidar. Mas olha só, isso, a gente se cuidar. Veja bem, a gente se cuidar é muito bom, a gente tem que ter auto-amor, a gente tem que cuidar da nossa imagem, mas não é isso que me faz feliz, gente. Não é isso que vai tirar a minha dor e a minha angústia. Tá com alguma angústia, vai pro tratamento. Faz. Pois é, mas aí para eu fazer o vertical, basta olhar para cima e querer. Mas você pode cair olhando já para cima, porque aí já muda. Faz parte, faz parte.
Faz parte. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É exatamente o que a gente está falando, né? Quanto mais consciente eu for disso, mais justa vai ser as consequências que eu vou ter. Porque elas vão ser de acordo com o que eu estou fazendo, plantando. Então, eu estou fazendo hoje ou amanhã. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fumando, eu bebo, eu compro muita roupa, eu deixo os meus filhos verem TV o dia inteiro, eu não saio, eu não trabalho, eu deixo as minhas coisas nas mãos dos outros. Eu não cuido de mim, eu não olho para dentro, eu não vou cuidar de mim. Esse negócio de terapia, psicólogo, ou centro espírita, ou igreja, qualquer coisa, a gente precisa tocar a nossa alma. A gente precisa despertar. Tudo que a gente protela, deixa para depois, é transtorno, dá conflito. E essa lei de justiça imanente que governa os mundos foi inscrita por Deus no âmago das coisas e na consciência humana. Por isso que vem essa sensação, às vezes, do vazio, alguma coisa te dá uma cutucada, assim, não estou fazendo nada. Estou aqui, eu vendo o dia inteiro Netflix. Será que eu fico vendo isso? Aí você viu o dia inteiro e vem aquela angústia no final do dia, nossa, fiz nada produtivo, porque isso está tudo dentro da gente, nós viemos para fazer. A gente veio para construir, já passou aquela época, né, que você ficava lá. Vocês já viram aquele seriado The Crown? Gente, a mulher não passa nem mal, passa um guardanapo, porque todo mundo penteia, tira, bota, faz aqui, ela tá ali parada, bota a luva, tira a luva, toma a bolsa. Ela não tem direito à opinião, quase. Porque tem que seguir toda uma, né, de acordo com a coroa e o que for bom pra coroa. Então, olha só. É muito louco isso, né? Então, a gente já viveu essas épocas. Hoje a gente tem que ir para ação, a gente não pode mais deixar, porque quando a gente abandona, a gente está abandonando quem? A nós mesmos. O mal é apenas o estado transitório do ser, em via de evolução para o bem. Aí você diz assim, como é que eu vejo isso num cara que tem uma atitude num traficante, num assassino, alguém num estuprador? Como é que eu vou ver que esse cara pode vir a ser bom? Pode não. Ele vai vir a ser bom. É difícil, é muito difícil, muito complicado. Mas a gente tem que começar, a gente não usa Jesus como exemplo? Ele perdoou os caras que estavam matando ele, ali. Não maldisse ninguém, muito pelo contrário, um fofo até o fim, né, querido. Mandou para todo mundo perdoai-os, né? É. Nossa. Isso que a gente tem que olhar. Porque aí eu posso olhar para ele e falar, será que eu seria capaz, que é a Luzia, né? Eu seria capaz de fazer a mesma coisa que o Mandela? Que Jesus. Maria ficou xingando todo mundo lá, querendo bater em todo mundo, dizendo que meu filho é vítima. A gente seria capaz de verem fazer atrocidades com o nosso filho e não ficar pregando ódio? Hoje a gente vê a maioria pregando ódio. A Maria era um espírito iluminado, né? A gente sabe. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa usar esses exemplos para trazer para a nossa vida. Porque ela é um espírito iluminado que eu também vou vir a ser. Através da minha própria vontade, a minha busca. Eu vou chegar lá. A minha meta é Jesus. Olha que maravilha. Eu acho que pelo contrário, se me avisassem, eu ia ficar desesperada há 33 anos, até hoje. No filme é muito bonito, no filme esse do Mel Gibson, que a hora que ela lembra dele, na hora que ela vê ele indo para o Gólgota, né, ali naquela coisa, ela vê ele caindo com a cruz, gente, aquilo ali, se sou eu, ia falar assim, justiça, meu filho, não, louca, eu ia gritar, ia querer bater nos caras, ia estar pendurada do outro lado, porque eu me prender fácil. Mas a gente vê a entrega, porque ela sabia que o filho tinha uma missão muito grande. É entendimento, é processos evolutivos. Ela fez os dela. A semana passada, na aula do Nelson, eu falei uma coisa que, assim, sem querer polemizar, mas que fazemos momentos atuais. Eu falei, será que eu seria capaz de fazer isso? Aquela questão do ônibus,
seu pai, de uma das vítimas, que abraçou a mãe do assaltante lá, do Aham. sequestrador. E assim, ao mesmo tempo que eu achei tão linda aquela atitude, muita gente fica pensando assim, aí se fosse a sua filha, aí eu fiquei me questionando, eu fiquei perturbada com isso. Se fosse a sua filha, o assaltante? Qualquer um dos dois. Não, ele foi abraçar o pai de uma das meninas que estava dentro do ônibus. Foi abraçar a mãe. Quando a mãe chegou lá e viu aquele estado, então é isso que ela está perguntando. É? Você não abraçaria? Então, não sei, a gente só vai saber na hora, né? Não sei. Eu também. Porque a gente precisa sentir a dor do outro. Foi exatamente o que aconteceu comigo na experiência que eu tive. Eu vivenciei a dor do outro. Aquela dor não era minha. Eu podia ter ficado em casa e nem vivenciar. Mas eu fui lá. Você vê que foi desde o início. Eu encontrei na porta. Eu fui com eles andando. Eu fiquei de frente para o caixãozinho. Então, tudo aquilo me trouxe um despertar interior. Porque a gente tem um monte de porta, gente. E se a gente não fizer as experiências para abri-las, elas vão continuar fechadas. E essas portas são a indiferença. A indiferença para a dor do outro, a indiferença para a miséria, para as necessidades, a indiferença para o mundo. Então, a gente precisa despertar porque a gente quer um mundo melhor. E aí a gente vai ver sobre os mundos melhores, os mundos iluminados, e são o quê? Todo mundo pensando no todo. Sócrates já veio lá atrás falando exatamente disso. Platão continuou. A gente demora muito a fazer entendimentos, a querer fazer esses processos. A gente prefere ficar parado. E tem um livro que eu acabei de ler, finalmente, gente, porque foi um ano lendo o livro, que ele fala isso em hebraico: infelicidade é estar parado. O significado é esse. Estar parado é sinônimo de infelicidade. E estar parado é sinônimo de infelicidade e doença. A gente precisa sempre botar o nosso amor em movimento. Eu preciso estar sempre produzindo, doando a minha atenção, que seja atenção só, até ao estudo. Eu preciso botar meu cérebro para funcionar. Tem os estudos, se eu parar, vem a doença. Ela se instala. Então, se eu não for atrás, se eu não fizer o movimento, se eu deixar a doença, o que eu estou trazendo para dentro de mim? O transtorno. E aí eu tenho um todo em volta de mim que não me ajuda. O que eu faço? Eu caminho sozinha, porque imagina quanta dificuldade Jesus teve para convencer todos os apóstolos. Toda hora ele tinha que mostrar alguma coisa, porque eles pediam para ver alguma coisa. Não é pedindo, mas ele sabia, porque ele sabia exatamente o que ia no íntimo de cada um. Então, se a gente usar as histórias de Jesus, se a gente voltar para a época de Jesus, tentar analisar aquilo tudo, observar todo o processo que ele desenvolve ali, toda a busca de cada um dos personagens dessa história, né? O Leloup bota eles como arquétipos, e é sensacional. Então, a gente precisa, sim, nós todos, a toda hora, a todo instante. Por isso que eu gosto muito, falei da Lucilena, porque são coisas boas, e o que é bom é para ser compartilhado. A gente precisa, isso também é uma forma do quê? De eu não ser indiferente, porque eu também posso reter a informação. Ficar na minha, eu estudo, ninguém quer saber disso. A gente precisa sempre compartilhar o belo, o bom, o bonito, o que traz coisas boas, porque a gente está compartilhando com quem? Com o mundo que a gente quer viver. E eu não quero mais que sejam indiferentes a mim. Então, eu não posso mais ser indiferente aos outros. Faça o outro o que você quer que faça com você. Pronto, acabou o mal. Acabou. Porque eu vou querer que façam mal comigo? Vou querer que me roubem? Não vou roubar ninguém. Vou querer que me traiam? Não vou trair ninguém. Vou querer que falem mal de mim? Não vou falar mal de ninguém. Não é? Não é fácil? Não é simples? Então, acabou o mal aqui pra gente. Ninguém mais sabe o que é mal, ninguém mais pratica mal, né? Pronto. Certo? Não é tão simples, né? Porque nós somos complexos. Né? Tá muito legal. Eu adoro imagem. O mal vocês podem reparar, gente, sempre boto foto, boto tudo. Adoro. Apago a luz. Se eu pudesse, botava música, né? É a medida o mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também como vimos a sanção do passado, porque também tem a parte do passado, né? Que é exatamente o que a gente estava falando, das situações que a gente passou. Então, a justiça patenteia-se no universo.
deixa de haver eleitos e réprobos, para a gente parar de olhar e falar assim, nossa, eu aqui com tanto problema e o outro ali sem nada. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela tá doente, aí ela falando assim para mim, pô, fulano não tem nada, cara. Tá lá, rico, cheio de dinheiro, a vida só sorri para ela. Eu falei, será? Você só tá vendo foto, gente. A foto pega as suas, ninguém diz que você tem nada, né? Instagram, a maior mentira que pode haver no mundo. Se você quiser se iludir, é só você ver. Não é que todo mundo esteja mentindo ali, não é isso. Mas para você que está com a mente em conflito, se você fica vendo ali, só sorrir, só viagem, só vai, pronto, acabou, fundo do poço. A gente precisa, em vez de ficar... Você pode olhar o Instagram, é legal, né? Você vê as famílias, você vê coisas boas. Eu fiz que eu só vejo coisa boa. Então, assim, sair das fofocas, né? Fui para as coisas que me trazem alguma coisa. E é o que a gente tem que fazer. Não é que eu tenho que abandonar as pessoas, mas eu não preciso mais me encharcar dos conteúdos delas. É uma escolha. Uma escolha para quê? Porque eu sei que aquele processo ou me ajuda ou me atrapalha. E aí, como eu vou me tornando consciente, eu faço o quê? Eu vou escolher o melhor caminho. Não é isso que a gente vem fazer aqui? Tentar entender as coisas que eles nos mandam para que a gente possa escolher o melhor caminho. Porque nós somos o quê? Servidores, trabalhadores do bem. E, pô, quanto mais identificado com esse todo, com todo esse conhecimento, com todos esses espíritos que nos trazem um monte de conteúdos aí fabulosos, vocês não têm noção das coisas da pergunta que eu mandei do mal, quanta coisa eu ouvi, interessantíssima. Cada um eu mandei para amiga, mandei para um monte de gente, foi assim, das mais diversas. Existe, não existe, é ilusão, é só quando não sei o quê, não, mas não sei o quê, é muito legal porque aí você vai vendo como as pessoas têm conteúdos para você e que se você não estimular, fica aquilo ali morto, fica aquilo ali perdido, vazio, nem troca. É isso que a gente tem que fazer em vez de ficar só curtindo e falando, vamos no shopping, vamos fazer não sei o quê, compartilha a informação, compartilha. Eu recebi um vídeo, não vou poder passar aqui, sensacional, vamos ver se a gente consegue, que é um pedacinho de Paulo de Tarso, e tá ele conversando com, eu não sei com quem até porque eu não vi o filme, né, é só um pedacinho que eu recebi do vídeo, e é sensacional ele colocando como é que o seguidor de Jesus, né, não sei quem é, não vou falar para não falar besteira, falando para ele, como é que é o despertar para Jesus? Como é que é esse despertar para Deus, na verdade, através de Jesus? É lindo. Eu vou ver se... Rosângela, será que a gente consegue passar? A gente dá tchau para todo mundo? Assim, 10 minutos antes e passa um videozinho? Pode? Eu te mando. Pode? Então vem cá que eu te dou meu telefone. Me dá seu telefone então, Rosângela. Fazendo bagunça, né? Ah, mas é pra gente... Porque o vídeo é muito legal. Então a gente... Eu te mando por e-mail? Ah, tá. Vou te mandar agora, tá? Então, peraí, só pra gente mandar pra você... Peraí. Foi o Zangão que mandou pra mim. Muito legal o vídeo. Gente, já que a Tati falou que quer compartilhar, quem está gostando aí da Lucilena, a Nova Acrópole tem uma filial aqui no Downtown. Ah, que legal. Ontem começou o curso de filosofia deles. Eu fui, foi a apresentação. O curso vai começar mesmo agora nas quartas-feiras. Toda quarta-feira durante uns 5 meses. Mandei, Rosângela, vê se você recebe. Acabei de mandar. Não, ela é de São Paulo. Ela também estava lá. Só não podia ser quinta. Então vamos voltar, porque aí ela vai... Pra gente poder acabar e eu poder passar. É até 3h30? Não, até 3h10. Então deixa eu acabar logo. Então, já li isso aqui? Então vamos passar, que é pouca coisa. Esse aqui é interessante também para a gente não esquecer o que a gente veio fazer aqui e esses processos. Olha só. Sede unidos, porque sois irmãos. Irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Quer um exemplo? Olha o que a Iraci está propondo para a gente com o educandário. E isso é o quê? Tirar um monte de criança da rua, às vezes da ociosidade, de outras situações de perigo, gente, o que é o ócio? O que é o nada para fazer?
besteira, porcaria. Ainda mais criança, vai fazer arte, né? De menos, assim, do fácil, vai fazer arte. Então, só aí e aí são várias crianças. Quantos espíritos vão estar sendo resgatados? Quantos espíritos vão estar ganhando uma oportunidade? O que é isso aqui? É exatamente, porque sois irmãos, irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Não é só sua família. Sinto muito, seu olhar muito pequeno. Muito pequeno. Trabalhei em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. Isso que a gente tem que trabalhar. Você vê que a Luzia fala o tempo todo para quê? Ela dá para a gente um monte de conteúdo. Por quê? Porque a gente tem que aumentar os conteúdos filosóficos, os conteúdos que nos tragam engrandecimento, que nos tirem. Lembra que ela fala assim, a gente precisa ter uma nova forma de pensar. Como é que ela coloca? Espírita, como é que é? Pensamento espírita. Ele precisa entrar, porque senão fica só na palavra o espiritismo. A gente tem um pensamento ainda no passado. E aí, para a gente trocar, fazer essa mudança, uma mudança difícil, só com treinamento, só com experiência e só com muito conhecimento. Por isso que é importante a gente aumentar a humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações, das vontades. Nossa, quando a gente entender isso, a gente parar de pensar que é briga, é guerra, é luta, eu quero isso aqui é meu, isso é meu. Gente, conseguiu? Ah, que legal. Então, a gente já está acabando, peraí. Peraí, Só que parou aqui, Rosângela. Não passa agora não, Rosângela. Agora, esse eu acho que é o último. Acho que ainda tem mais um. Isso aí. Então vai dar certinho. Depois que atingiu as alturas supremas, o Espírito diz, às vezes, de si para si. Isso aqui eu achei. Leon Denis, gente, é de matar a gente, mudar a nossa vida. Mas tem que ler e mergulhar nele, porque eu já li assim e gostei. Agora, para mim, é algo assim, de mudar a estrutura mesmo, de fazer uma avalanche dentro de mim, de cada palavra. Eu gostei que a Lucilena falou assim, nós estamos estudando esse livro e eu não vou tirar partes do livro. Nós vamos ler frase a frase. Vamos mergulhar em cada palavra. Se desse para a gente fazer isso com o Leon Denis, porque realmente para mim é uma tortura tirar. Porque eu acho tudo maravilhoso. Sou livre. Quebrei para sempre as algemas que me acorrentavam aos mundos materiais. Meu Deus, quando é que a gente vai falar isso? Conquistei a ciência, a energia, o amor. Isso é a gente. Nós podemos fazer isso. Mas o que granjeei, quero repartir com meus irmãos, os homens, e para isso irei de novo, viver entre eles, irei oferecer-lhes o que de melhor há em mim. Retomarei um corpo de carne, descerei outra vez para junto daqueles que penam, que sofrem, que ignoram, para os ajudar, consolar e esclarecer. Aí vem Siddhartha Gautama, Jesus, esses espíritos que a gente não consegue ainda compreender. E é um amor que a gente não consegue compreender. Quando ele fala, na hora da morte, perdoai-os, é esse o amor que a gente tem que tentar entender. Esse amor que a gente tem que prestar atenção e ver assim, eu sou capaz, aí ele acabou de dizer em cima, depois que atingiu as alturas, depois que você passou por tudo o que for necessário para você crescer, e isso não quer dizer que você tem que passar por 1000 provas, depende da sua vontade. Eu posso ter uma prova que vai me arrebatar, e o outro pode passar pela mesma prova que eu e não o tocar. Então, quanto mais eu estiver identificado, com vontade, em busca, mais as coisas vão mexer comigo, mais eu vou estar atento. Eu podia estar ali no enterro e só estar ali, fazer a prece e sair fora. Não, aquilo mudou, aquilo mexeu tão profundamente comigo que repercute. Eu penso, eu vivo, eu tento olhar por que eu tinha medo, o que aquilo ali dizia de mim. É isso que a gente tem que fazer. É o que a Luzia nos provoca o tempo todo. Reflete, para, não aceita. Não aceita. Eu não aceitei várias coisas que a Nete falou ali. Aí eu achei o máximo, que depois que eu entendi isso da Luzia, quando eu falei para ela que eu não aceitei, eu achei que ela ia falar assim, você não entendeu. Ela falou, que ótimo. E é isso. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que ir em busca, tentar entender por que eu não aceitei, ver se ela me convence, ver se eu me convenço, se eu acho algo que vai me... Isso é o quê? Busca.
O homem é, portanto, seu próprio juiz, porque segundo o uso ou o abuso que faz da sua liberdade, torna-se feliz ou infeliz. Então, quem é o grande juiz? Deus. Deus está olhando o que você fez. Agora até todo mundo bota aquele negocinho, né? Você apaga a mensagem, Deus viu. Né? Nada pior do que você mesmo, né? Lembra que eu contei a história da menina, que ela ficou presa lá naquele programa, na selva, eu contei pra vocês essa? Então foi no outro curso. É um Largados e Pelados? Falei pra vocês, não falei? E aí ela ficou. É um programa que eles ficam largados na selva, e aí ela ficou lá. É ela e um cara, os dois pelados, uma loucura. Já viu esse programa? Muito doido. Aí ela ficou lá sozinha, o cara quebrou a perna, teve que sair, ela ficou só. E ela era do exército, garganta sinistra, assim, totalmente nada medrosa, né? Só que ela ficou sozinha com quem? Aí ela virou e lançou a seguinte frase, que eu achei assim sensacional. Nada pior do que ficar sozinho com o seu maior inimigo. Só vinha na minha mente todos os erros que eu tinha cometido, todas as atitudes vis, insanas. Era a única coisa que vinha, eu me sentia culpada, eu me sentia a pessoa pior. Ela foi embora no dia seguinte. Ela disse, eu não ouvia o barulho da chuva, eu não sentia fome, eu não sentia frio, eu não sentia nada. Só os meus pensamentos. Então, quem é o juiz? É muito fácil eu virar e falar assim, Deus vai me condenar. Você que se condena. Realmente, a ignorância é o mal soberano de onde procedem todos os outros. Se o homem visse distintamente a consequência de seu modo de proceder, sua conduta seria outra. Para refletir, né? Porque o Leon Denis é para refletir. A gente vai fazer a nossa prece agora, para a gente poder ver o vídeo. Desculpa, gente. Né? Deixa eu pedir desculpa. Alguém quer fazer a prece? Vamos fazer. Jesus Cristo, nosso irmão maior. Neste momento, agradecemos por essas 3 aulas, agradecemos a oportunidade que nos deu de refletir em cima desse tema tão rico, justiça e responsabilidade, que a gente possa levar para a nossa vida, nossas escolhas, os nossos pensamentos, os seus ensinamentos, Leon Denis, que nos provoca o tempo todo, Joana, e agradecer a Luzia, que nos trouxe outra forma de pensar, outra forma de olhar as coisas, uma nova forma de aprender. Pedimos que nos sustente, agora e sempre, graças a Deus. Agora deixa ela tirar, que aí ela vai botar... Eu vou apagar aqui. Onde? É aqui? É muito legal o vídeo. É pequenininho, 2 minutos. E a gente tem bastante tempo, porque eu parei, 3 e 2.